Gente, hoje o papo maroto é com ela, com a Lúcia. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem. Lúcia, para começar, como é muito complexo, eu já quero pedir permissão e pedir também desculpa para poder falar da Umbanda, né? No alto da minha branquitude, de privilégios. Eu queria que tu me falasse quem é Lúcia. Eu sou Maria Lúcia, sou presidente do Centro de Defesa Ferreira de Souza, sou médica desenvolvente no 4º grau da Umbanda, sou filha de mãe Suane de Manjá, neta de vó Eufrásina de Ançã, e sou também, tenho como mentor espiritual o Pai Velho de Aruanda. E é com ela que a gente vai bater esse papo maroto de hoje. Galera, o Papo Maroto já começa fazendo uma pergunta muito importante, porque até para mim é descobrir um pouco mais. Eu tenho feito essa experiência de escutar mais mulheres negras. Como é ser uma mulher ativista negra e de terreiro? Ser uma mulher negra de terreiro é você desenvolver uma consciência para além do que que está posto na sociedade. É você realmente procurar entender o seu lugar de fala, procurar compreender essa questão local e também a questão universal, porque a história das mulheres negras é uma história assim, de muita luta, de muita resistência. Desde quando a gente trazido, né, e espalhado nesse mundo todo, na época da colonização, na época das descobertas, né, entre aspas, que a gente tem que procurar compreender, procurar entender o nosso lugar de fala a partir dessas mulheres, né, que foram trazidas para essas fazendas, que foram exploradas, né, e que a gente vive sobre essa questão de uma falsa abolição. Falar de mulher negra é a gente falar das nossas ancestrais, né, das que estiveram antes, passaram por muita dificuldade, e compreender que a nossa luta, né, é a continuidade da luta dessas mulheres. Haja vista que se fala em feminismo hoje, que as mulheres elas têm que ocupar espaço e tudo, só que nós, mulheres negras, já praticávamos, né, essa questão do feminismo há muito, muito tempo, né, porque a gente também, eu assim, gosto muito de ter como referência a minha mãe, que ela ao mesmo tempo que ela ficava na lida da casa, ela também trabalhava fora para ajudar meu pai na vazante, trabalhava também na olaria. Então, ela compartilhava desses espaços, né, de sair de casa para poder ajudar meu pai na lida, na labuta, para poder ajudar a criar a família. Como é conviver dentro dos terreiros? Enquanto também uma mulher que tem fomentado esses espaços de diálogo, de afeto. Quais são as alegrias de estar dentro desse terreiro? É uma alegria, assim, que não tem preço. Não tem preço. A gente passa por muita dificuldade, né? Mas é uma coisa que não tem preço, não tem valor. Sabe, você ser um bandista, assim, é uma coisa que a gente não tem palavra, porque é um sentimento você ser um bandista. Você vê, eu tenho assim, a minha mãe de santo como uma referência muito forte, a forma como ela cuida, como ela trata, como ela orienta, como ela é mãe da gente, mãe da comunidade. E você chegar num terreiro, você tá assim triste, você tá desiludido com a coisa, e você ter o afeto de uma preta velha, de um preto velho, você ter um abraço, você ter uma orientação, você sentir aquele afeto, também você poder ajudar uma pessoa que chega triste, né, no terreiro. Às vezes as pessoas chegam muito tristes, chegam desanimadas, chegam com a energia muito baixa. A gente poder fazer uma cura prânica, poder fazer uma limpeza, fazer um toque, uma massagem, ela ser orientada, porque lá no terreiro a gente trabalha, minha mãe trabalha com o triângulo da Umbanda, e aí e você vê aquela pessoa chegou como se chegasse assim uma florzinha que tivesse murcha e no final ela se abrisse. Então é uma coisa que não tem preço, não tem valor. E você dizer assim, você pensar, meu Deus, depois você pensa, será que fui eu que fiz isso, né? Será que a gente tem? Porque
é uma coisa tão importante para a gente que você tem uma gratificação muito boa, né? Com aquilo que você faz. Então, ser de terreiro é uma coisa que é um mundo à parte. Ser de terreiro, a gente, quando vai acompanhar os cruzos, né? O último que teve, eu passei um pouco tempo no terreiro para acompanhar, dar um apoio à minha mãe, minha avó, minha madrinha de santo. E assim, eu até dizia para ela, se eu pudesse, não ia para este outro mundo, ficaria aqui, porque é uma coisa muito mágica, é uma coisa muito, muito boa, é você ficar ali ajudando também a cuidar, fazendo aquele alimento, pegando aquela energia, né? E quando tudo esse momento passa, que a pessoa se renova depois de um cruzo desse, que ela sai mais forte, é como se você não quisesse mais voltar para esse mundo real. Tá? Você queria ficar lá mesmo, fazendo a comida num fogareiro, fazendo aquele café, aquele cuscuz ali naquela conversa no quintal do terreiro, com os irmãos, o povo fumando seus cachimbos. Então, assim, é uma coisa muito gratificante, porque a gente vive num momento de muita incompreensão com os diferentes, com a diversidade. Então, no terreiro a gente se encontra, porque lá tem tudo o que a gente precisa, sabe? Tem a solidariedade, tem a fraternidade, tem os desentendimentos, como toda comunidade tem, mas o amor que a gente tem pela espiritualidade, por tudo que a gente aprende, por a gente poder ajudar outra pessoa, supera tudo isso. Tem uma experiência que a gente tem feito aqui no quadro, no papo, que é o quê? Tem alguma coisa que você acha que eu deveria ter te perguntado, que você gostaria muito de falar? Eu gostaria de falar um pouco da origem da Umbanda, né, aqui na nossa cidade. Hoje eu tenho uma atuação, uma militância muito forte, né, na comunidade que eu vivo, porque a gente está passando por uns conflitos. E dizem que quando você está sobre um conflito, sua memória ela relampeja, né? E aí, para mim é de uma forma assim, até muito misteriosa a forma como eu fui tomando conhecimento das coisas. Eu não entendia porque que eu tinha aquele afinco, aquela coisa de estar me sentindo parte daquele território, me sentindo fincada ali, querendo proteger aquele território. E aí depois, nesses contatos que eu tenho uma pesquisa de uma menina, que é a Sabrina, o nome dela, e ela traz a história das mães de santo, naquela região, que era a dona Joaninha do Portal, que coloca o terreiro dela ali no Encontro dos Rios. Ela vem fugindo do Ceará por conta da ditadura militar e coloca o terreiro dela ali, porque segundo a espiritualidade, né, e o encaminhamento que foi feito, né, a conversa que foi feita no astro, para que ela colocasse o terreiro dela ali, e aí ela forma pais e mães de santo, que é a raiz da Umbanda da nossa região e da Umbanda de Teresina. Então, para mim, depois eu fiquei me dizendo, meu Deus, tem coisas que é mesmo, a gente vê que é providência divina. E aí onde a gente diz que é muito gratificante ser da Umbanda, porque é como se você fosse levado, né, para aquilo ali, e depois você compreendesse por que é que você está ali, por que é que você está fazendo tal coisa. Então, a história da dona Joaninha é uma história muito, muito significativa para mim. Eu também tenho muito ela como referência, apesar de ser um espírito que desencarnou faz muito tempo, mas que acredito que a história daquelas mulheres ali da Zona Norte, na cosmologia, né, no astro, foi sendo trabalhada justamente para remeter a essa ancestralidade dela que ali estava e que continua no espiritual. É desse jeito que a gente vai voltar para o estúdio, construindo novas narrativas, novas mensagens e também uma nova história. E a gente volta para o estúdio porque ainda tem muito mais para rolar.